Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal NET Didata. Esta é a nossa 13ª aula da playlist de literatura. E nesse momento vamos falar sobre as 3 gerações do romantismo no Brasil. Muito bem, vamos para uma breve contextualização para entender melhor o momento histórico em que o romantismo se desenvolveu aqui no Brasil. Muito bem, em primeiro lugar, foi definido como sendo em 1836 o marco inicial do romantismo aqui no Brasil. E é importante dizer que isso se deu depois da independência do Brasil de Portugal. Então, nesse momento, temos digamos assim, um país recém-nascido, né? Porque até a independência, que foi em 1822, o Brasil era uma colônia de Portugal. E a partir da independência, pelo menos teoricamente, ele passou a ser um país independente. E ainda nessa onda de independência, que ainda era um acontecimento relativamente recente, o ideal de liberdade era algo muito presente e muito marcado nesse momento. Tanto no sentido político, porque, como eu acabei de falar, o Brasil tinha acabado de se tornar, pelo menos em teoria, livre de Portugal, né? Mas, além disso, se buscava também a liberdade nas produções literárias. Então, esse é o momento em que os autores buscam romper um pouco mais com a tradição literária que se tinha até então, né? Não se busca mais, digamos assim, imitar os clássicos. Há uma busca por renovação. E aí, junto com tudo isso, temos o sentimento nacionalista, que vem justamente dessa questão de que o Brasil agora é um país recém-nascido, buscando a sua identidade, buscando a sua história, a sua cultura, e é nesse sentido que surge esse sentimento nacionalista, de identidade nacional, que traz consigo justamente a exaltação da pátria, a valorização da nação, do país, tanto no sentido cultural, histórico, né, e político também, como eu já falei, mas há algo muito específico nesse momento, que é a exaltação da natureza do país, valorização das belezas naturais próprias da nação, do Brasil. Então, nesse momento, há um sentimento de amor, né, de apego muito grande a essa nação, que em muitos sentidos busca a liberdade e a identidade própria. Bem, e nesse contexto surge também um novo público leitor. Porque durante o romantismo houve uma maior acessibilidade aos textos literários, principalmente porque a imprensa já existia, então era muito mais fácil divulgar textos, divulgar ideias, e também existia os jornais impressos juntamente com os folhetins, que era justamente o seguinte: havia o jornal impresso com várias coisas lá, e entre essas coisas, esse conteúdo do jornal incluía a literatura, incluía os textos. Então, nesse momento, a literatura foi muito divulgada, foi muito disseminada, publicada mesmo nos jornais, através dos folhetins, que eram justamente a publicação de partes da história, né, de trechos da história. E aí eu estou falando de prosa, de narrativas. Era muito parecido com o que nós conhecemos hoje como as novelas, porque não havia a divulgação toda da obra, e sim em partes, em capítulos. Então as pessoas precisavam acompanhar no jornal a continuação da história. Então, nesse sentido, a literatura se tornou mais abrangente, porque mais pessoas puderam ter acesso. Lembrando que o romantismo tinha como público-alvo os burgueses, pessoas com poder econômico maior. Não eram pessoas pobres, até porque muitas pessoas nesse momento ainda eram analfabetas. Por isso que, apesar de ser uma literatura muito mais disseminada, com muito mais acessibilidade, não era todo mundo que realmente tinha acesso a isso, que acompanhava isso. E por último aqui, eu queria dizer que no romantismo se tem a produção em versos e em prosa, narrativa, né? Vários e vários poemas, e também temos a prosa, que são as narrativas. Nesse momento, nós vamos focar mais na poesia, ou melhor dizendo, os poemas, que são
as produções feitas em verso. No próximo vídeo nós vamos falar justamente sobre a prosa. Muito bem, podemos dizer que o início do romantismo aqui no Brasil foi em 1836, encabeçado por Gonçalves Magalhães, que publicou na França a revista Niterói, que, como o próprio título aqui diz, Niterói, Revista Brasiliense, é uma revista voltada para o Brasil. E também o Gonçalves Magalhães publicou o livro Suspiros Poéticos e Saudades, que também é considerado um dos marcos do início do romantismo aqui no Brasil. O romantismo teve 3 gerações, que foram fases, né? Ou seja, o romantismo teve 3 fases. E essas fases, como eu disse, elas estão muito mais voltadas para as produções em versos, para os poemas. E é o que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje. E o marco final do romantismo brasileiro foi definido como sendo em 1881, que é o momento em que começa a surgir realmente obras realistas e naturalistas, que fazem parte da nova escola literária, da escola posterior ao romantismo. Muito bem, a primeira geração romântica do Brasil pode ser resumida em 2 palavras-chave, que é justamente o nacionalismo e o indianismo. O nacionalismo, como eu falei, era um sentimento muito forte, já proveniente lá da independência recente do Brasil e de Portugal, da busca pela liberdade, da busca pela autonomia, pela identidade nacional. Como eu disse, né, o Brasil era um país recém-nascido, então ele precisava se encontrar sua identidade. E é por isso que nesse momento há o sentimento nacionalista muito forte. E junto com ele aparece a exaltação da natureza, da pátria, mas também temos aqui, entre os temas recorrentes dessa primeira fase, a expressão dos sentimentos, que também é típica do romantismo como um todo, né? E o ufanismo, que tem muito a ver também com o nacionalismo, que é justamente essa, digamos, adoração, um certo orgulho dessa pátria. E aí, a segunda palavra-chave que eu falei, que é indianismo, tem muito a ver também com a questão do nacionalismo, porque nesse momento se buscava uma figura que representasse o Brasil, que representasse a identidade desse país. Nesse caso, se procura exaltar o índio como sendo o herói nacional. E aí havia a ideia de que o índio era o habitante natural aqui do Brasil, era realmente o filho legítimo da pátria, porque foram os primeiros habitantes, eles já estavam aqui quando Portugal chegou. E isso também tem muito a ver com o passado histórico. Como o Brasil não viveu a época medieval, não teve uma história medieval brasileira, se buscou lá nesse passado histórico que tinha os heróis medievais, que eram os cavaleiros, e esse herói medieval foi reformulado e transformado no herói nacional, que no nosso caso foi o indígena. Então há também muito a exaltação do índio como sendo uma figura guerreira, justa, pura e tudo mais. Outra coisa também que é importante dizer é que também havia nessa época temas amorosos, produções falavam sobre o amor e, nesse caso, a figura da mulher era apresentada como, digamos assim, algo longe, né? Uma utopia, uma idealização. E essa mulher era inalcançável, era quase como uma divindade que o poeta apenas poderia desejar e idealizar, mas ele nunca poderia alcançar. E como principais autores dessa época, temos Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães e José de Alencar. Temos aqui um exemplo de produção poética da primeira geração do romantismo, que é um poema de Gonçalves Dias chamado Canção do Exílio. E aí, nesse poema, nós vamos ver a questão do nacionalismo, do ufanismo, da exaltação das belezas naturais. E, em suma, esse poema traz em si o ideal dessa primeira geração, né? Esse sentimento
de pertencimento nacional. E ele diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então perceba que o eu lírico aqui manifesta a sua saudade, né? a sua nostalgia em relação à sua pátria. Ele sente saudade, até porque o título do poema é Canção do Exílio. Isso nos faz pensar que o poeta estava no exílio, né, longe da sua terra, e ele escreveu esse poema justamente pensando na sua pátria, com saudades das suas belezas naturais, como nós vemos aqui muitas referências a palmeiras, o sabiá, as aves, o céu, as estrelas, as flores, várzeas, enfim, muitas características aqui referentes à natureza. E, claro, um sentimento nacionalista muito forte. Muito bem, vamos adiante. A segunda geração do romantismo pode ser resumida também em dois termos. Primeiro, geração do mal do século e geração ultrarromântica. Nessa fase se tem um exagero muito grande, se tem um sentimento muito forte, muito concentrado, muito vigoroso. Então tudo é muito intenso nessa fase. Tudo muito intenso e tudo muito pessimista e negativo. Por isso que é a geração mal do século, porque era uma geração de poeta extremamente pessimista, né? Que, como diz aqui o primeiro ponto, tem temas como pessimismo, egocentrismo, né? Nessa fase se tem essa ênfase mesmo no eu, em si próprio. Então esse egocentrismo fica muito marcado. O eu lírico fala sobre os seus próprios sentimentos, suas próprias angústias, enfim. Também temos desilusão, morte, melancolia, fuga da realidade, que é o escapismo. Então podemos dizer assim, essa segunda geração, a geração ultra-romântica, que dá a ideia de uma coisa máxima, a geração do máximo romantismo, é uma geração pessimista, uma geração da desilusão mesmo, da tristeza, da melancolia, do sofrimento por amor, da vontade de querer fugir da realidade. Muitos poetas acabavam sendo boêmios e passando noites e noites em claro, angustiados com seus sofrimentos. E essa geração foi muito influenciada por Byron, que era um poeta inglês. E por isso que essa geração também ficou conhecida como geração byroniana, por causa justamente dessa influência. E nesse momento também é importante mencionar a figura da mulher, porque entre os temas recorrentes, né, era a desilusão amorosa. Então essa mulher que aparece nessa poética da segunda geração, ela ainda é uma mulher idealizada. Só que nesse sentido, ela já é mais alcançável do que na primeira, porque, aliás, a primeira ela não era alcançável. Nesse momento da segunda geração, ela até pode ser alcançável, só que o poeta não consegue a felicidade. Ele vive sempre nessa angústia. Então, é uma mulher idealizada que pode ser alcançada, mas a felicidade não é possível. A felicidade é, digamos assim, uma utopia. E entre os principais autores dessa geração, temos Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Muito bem, temos aqui um exemplo de poema dessa segunda geração, que é um poema de Álvares de Azevedo. E o poema se chama Último Soneto. Perceba que estamos falando de uma forma já falada em vídeos anteriores, que é o soneto, que é essa estrutura de poema com
4 estrofes, sendo 2 delas de quartetos, ou seja, uma estrofe de 4 versos, um quarteto, e aí temos 2 quartetos e, por fim, 2 tercetos, que é justamente a estrofe com 3 versos. Muito bem, mas vamos ao que interessa. O poema diz assim: já da noite o pavor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece, e devora meu ser mortal desgosto. Do leito, embalde no macio encosto, tento o sono reter. Já esmorece o corpo exausto, que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive, e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive, volve ao amante os olhos, por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Então, perceba que esse poema fala muito em agonia, em um coração que sofre, em mortal desgosto. Então, perceba que já nessa primeira estrofe aparece esse sentimento de sofrimento, de penar. E ao longo do poema podemos identificar esse sentimento de pessimismo, de desilusão, de mágoa, de tristeza, de melancolia. Como, por exemplo, muitas palavras que nos fazem referência a esses sentimentos. Por exemplo, mágoa, saudade. Esse verso que ele fala que os olhos dele estão na escuridade, né? Estão no escuro, estão nas sombras. É tudo muito sombrio. Então, por isso que esse soneto, ele é um ótimo representante dessa segunda geração. Porque, como eu falei, ele traz em si muitas características que são próprias dessa geração, muito voltadas para o lado pessimista e negativo das coisas. E também esse sentimento muito exagerado de melancolia e de tristeza, de sofrimento mesmo. Muito bem, ainda temos a terceira geração do romantismo no Brasil, que pode ser resumida também em mais 2 termos. Primeiro, liberdade, e o segundo, poesia social. Liberdade porque essa geração estava muito preocupada em falar sobre a liberdade, mas essa liberdade é um pouco diferente daquela que aparece na primeira geração. Porque na primeira geração estamos falando de liberdade mais no sentido de independência mesmo, de autonomia da pátria, da nação. Nesse caso, essa liberdade está muito associada à causa abolicionista, ou seja, a causa da escravidão. Nesse caso, essa geração estava engajada em combater a escravidão. Era uma geração totalmente contra a escravidão. E é por isso também que essa geração é marcada pela poesia social, que é justamente aquela poesia que se preocupa em falar sobre os problemas sociais, que se preocupa em denunciar, em criticar muitos aspectos ruins da sociedade. E o principal deles, nesse caso, como já falei, era a escravidão. Então, entre os temas principais dessa fase estão a liberdade, temas voltados para a política, a denúncia dos problemas e o abolicionismo também, como eu já falei. E essa geração também ficou conhecida como geração condoreira. Condoreira por fazer referência a uma ave chamada condor, que é símbolo da liberdade. Então, temos aí geração condoreira por fazer analogia ao pássaro condor, que era símbolo da liberdade, um dos principais objetivos dessa geração, um dos principais temas dessa geração. E aí, nesse momento, também temos poesias que falam de temas amorosos, apesar de não ser o objetivo principal, a ênfase, né? Mas ainda existe, e essa mulher que aparece nesses poemas, ela já não é idealizada como antes. Ela já é mais real, digamos assim, mais próxima da realidade e também alcançável. Ela já não é, digamos assim, um sujeito daquele amor impossível, daquela relação impossível como se via até a segunda geração e principalmente durante a primeira.
Bem, essa fase também ficou conhecida como geração hugoana, porque sofreu influência do escritor francês Victor Hugo, então por isso hugoana. E entre os principais autores dessa geração estão Castro Alves, Souza Andrade e Tobias Barreto. Temos aqui um trecho de um poema bem longo do Castro Alves que se chama Navio Negreiro. Ele tem alguns cantos, mas como ele é muito grande, temos aqui apenas um recorte, um trecho do canto 4, mas eu indico que você procure ler o poema todo, vale muito a pena. E é justamente um poema que fala muito sobre a escravidão, que fala muito sobre o sofrimento das pessoas que eram escravizadas. E, nesse caso, mais especificamente, a trajetória dessas pessoas até chegar aqui, porque elas eram trazidas em navios negreiros. E é justamente esse o título do poema. Esse canto 4 está muito mais voltado para a descrição de cenas dentro desse navio e desse sofrimento, dessa angústia que essas pessoas viviam ali dentro. E ele diz assim: era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo às tetas magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. Então perceba que o poeta se preocupa muito em retratar as brutalidades e as cenas tristes que aconteciam dentro desse navio. Ele fala aqui em tinir de ferros, né, que nos faz pensar em correntes de ferro, né? Então era justamente esse sentimento de indignação que esses poetas buscavam causar com seus poemas, que buscavam também denunciar as atrocidades que aconteciam durante a escravidão. Então esse poema também é muito representativo quando se fala na terceira geração do romantismo. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido. Não se esqueça que você pode deixar aqui os seus comentários, as suas dúvidas, sugestões e o que mais você quiser. Não se esqueça também de nos ajudar dando seu like e compartilhando com os seus amigos. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque assim você pode receber as novidades que nós colocaremos aqui. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.